Fala galera, hoje aqui no canal eu tô vindo apresentar aqui para vocês uma decklist de Thunder Dragon. É um deck que eu gosto bastante e vou estar aqui falando para vocês um pouco sobre o deck. Tá apresentando o deck de Thunder Dragon, como ele surgiu e tudo mais. E um pouco sobre algumas curiosidades e outras engines que podem ser utilizadas junto do deck. Primeiramente, o Thunder Dragon, esse monstrinho, ele foi o primeiro a ser lançado. Ele foi lançado numa coleção chamada Metal Riders de 2002 e primeiramente só existia ele. Ele tinha, como era uma carta bem antiga e bem popular, em 2018, na coleção de Soul Fusion, ele veio a ser criado um arquétipo de Thunder Dragon, trazendo várias cartas com suportes que auxiliam esse dragãozinho verde aqui a ser jogável no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo. Então, vou estar trazendo aqui para vocês a minha deck build, a deck build que eu costumo jogar com esse deck, e vou estar mostrando aqui para vocês. Eu costumo utilizar 3 do nosso Thunder Dragon verde, 3 do Thunder Dragon pretinho, o negro dragão trovão, 2 do rugido, esse carinha aqui, ele é muito bom inclusive para reciclar, né? 1 do águia, dragão do trovão. Eu utilizo uma cópia porque, cara, tu não vai querer ter esse carinha na mão. Normalmente tu vai querer sempre estar buscando ele. E 3 do homem bateria solar. É um monstrinho que te ajuda a encher o cemitério e tá mandando o Thunder Dragon pro cemitério para facilitar as suas jogadas. E para finalizar a parte de Thunder Dragon, eu vou estar colocando aqui a fusão do dragão do trovão. Essa carta de fusão ela é reciclável, tu consegue... Eu utilizo só uma porque ela é buscável e você também consegue reciclar ela com o rugido e ela ainda é follow-up no cemitério. Então, essa aqui é a parte do deck voltada mais pro Thunder Dragon. Aí, vou estar mostrando aqui para vocês as outras engines que tem de suporte que ajudam esse deck a funcionar. Como vocês devem ter visto aqui, eu vou estar utilizando bicho, 3 Lubellion, 1 Magna, 1 Saronir, 1 Druizurm, 1 Baldragonete e uma Marcado Reconquistado. Por que eu utilizo toda essa quantidade de bicho? O Lubellion basicamente porque ele é a consistência do deck, ele busca qualquer um dos bichos, além dele trazer a Marcado Reconquistado. Essa carta aqui, muitas vezes ela ganha jogo, porque você acaba reciclando muita coisa e às vezes invocar um bicho do cemitério na vez do oponente acaba te ajudando, tu trazendo ou um Baldragonete que está no cemitério, ou um Druizurm, acaba impedindo o cara de ter certas ações, de enviar esse cara pro cemitério ou invocar certa coisa que esse carinha aqui pode acabar banindo. É uma engine muito boa. O Saronir, ele é meio opcional, porque dificilmente tu vai usar o efeito dele de quando ele cai no cemitério. Ele tá aqui mais porque é um bicho que eu consigo invocar banindo um Thunder do cemitério, além dele ser buscável pelo Lubellion. O Lubellion ele é muito bom porque além dele buscar qualquer um, o nível dele ajuda. Ele ser nível 8 e ele se invocar fácil no campo. Ele me ajuda a fazer Exceeds 8, Rank 8. E, cara, isso facilita bastante, dependendo da tua mão. Então, essa é uma engine curta. Ela é simples e muito boa. Ela acaba reciclando muito o teu jogo e ela faz o Thunder Dragon girar. Agora, para complementar, eu uso uma engine bem curta também de Caos. No caso, 1 do Colar Serpente e 1 do Aiva Explosão. E também utilizo uma cartinha que antigamente, cara, quando isso aqui tava 3, era maravilhoso de se usar. Era a Causa Espacial.
Por que eu utilizo por que eu utilizo um de cada e não dois de cada ou três de cada? Cara, eles são muito situacional, sabe? Porque o Ivy Buster, ele é luz. Então, para ele entrar no campo, eu tenho que banir um trevas. E o Colar Serpente, ele é trevas. Para ele entrar em campo, eu vou estar banindo luz. Nem sempre eu vou poder... Eles não são versátil quanto o bicho, que eu posso banir tanto luz e trevas. Então, às vezes eu vou estar com o Dragão do Trovão comum, que é luz, e vou estar com isso aqui. Então, não compensa tanto. A mesma coisa vale pro Trevas. Às vezes eu vou estar com Trevas, com o Dragão do Trovão Trevas, esse camarada aqui, e vou estar com esse na mão. Então, tem essa complicação. E um de cada porque, um busca o outro. Esse aqui, quando cai no Grave, ele traz esse aqui. E esse outro, o Ivy Explosão, quando ele cai no Grave, ele traz o Colar Serpente. Fora que a Causa Espacial, essa carta é tão boa, porque como o deck é todo praticamente de luz e trevas, ela busca tanto esses dragões aqui, esses dois camaradas, como também busca o Lubellion. Trazendo Lubellion, cara, Lubellion ajuda a fazer muitas jogadas. Fora que ela me ajuda a mandar um Thunder da minha mão pro Grave, ou então um outro monstro de luz e trevas que esteja na minha mão e possa vir a me atrapalhar. Então, fora o efeito dela de se banir do cemitério e me fazer eu comprar uma carta. Cara, isso é muito bom. Nesse deck aqui, uma coisa que é muito bom pra ele é esse fato dele ficar reciclando coisas e comprando carta. Essa é uma outra engine curta que eu acabo utilizando. E aqui vem um diferencial que eu gosto de utilizar. Que no caso é engine de Oros. Os Oros, eles são uma peculiaridade. Tem gente que gosta de utilizar somente as 3 em 7 e o Rap. E tem gente que gosta de utilizar, sei lá, às vezes só o Benção de Oros. Mas eu acabo gostando de utilizar todos, porque para fazer spam de monstro nível 8 no campo e acabar fazendo Exceed. Eu estou utilizando o Sarcófago do Rei, também, 2 sarcófagos, e 2 muros da Tumba Imperial. Por que eu acabo optando de usar boa parte da engine de Oros? Porque ela me traz certa consistência. Então, por mais que esses 3 carinhas aqui eles sejam um certo brick vindo na minha mão, eu tendo acesso ao sarcófago ou à Tumba Imperial, isso me ajuda muito a jogar. E ele estando no cemitério eu posso estar sempre invocando. Então, isso me ajuda muito a fazer certas jogadas, seja para impedir Nibiru ou então para dar continuidade no combo, fazendo uma vampira zumbi para milar coisas e jogar pro cemitério. São coisas que acabam ajudando muito o deck a funcionar. Outra carta que só pode utilizar uma, mas ela é muito boa, é aqui o Sarcófago Dourado. Essa carta no deck ela é um one card combo, que só de tu ativar ela, tu já faz um combo e coloca o Colossus, que é o nosso principal monstro desse deck no campo. É uma carta muito forte. E como vocês podem ver, ele é um deck que assim, ele utiliza muito engine. Então eu, por opção minha, eu prefiro utilizar poucas hand traps, porque ele não é um deck que tem muitos one card combo, geralmente são 2 ou 3 cartas que você precisa para tu conseguir fazer um combo e jogar, mas eu acabo optando por abdicar de poucas hand traps e acabo colocando cartas de alto impacto, como a que eu estou utilizando, Gota Proibida, que ela é maravilhosa, indo tanto primeiro quanto segundo. Em segundo ela me ajuda a quebrar campo, e indo primeiro ela me ajuda a parar certos combos. Khaled by the Grave, Khaled é maravilhoso. Às vezes tu tomar uma Ash ou um Foalos pode te atrapalhar muito. Então, cara, o Khaled é uma carta que é one-off, mas ela vindo na sua mão, ela te ajuda muito. E como eu falei, cartas, hand traps que eu acabo optando, que são hand traps de alto impacto, como um trio de Nibiru, que, todo mundo respeita o Nibiru, que ele limpa o campo do cara, então o Nibiru é muito bom.
E pelo fato dele ser luz, às vezes eu acabo descartando ele ou enviando ele da minha mão para o cemitério com a causa espacial. Ele acaba sendo alvo para ser banido pelos dragões menores e pelos bichos. Isso é show, ajuda bastante. E por conta da última lista, antes eu costumava utilizar 3 Drawlock Bird, mas a última lista acabou pegando esse carinha. Essa carta aqui, cara, ela ganha jogo, só que eu vou estar utilizando apenas 2. E como o meu terceiro draw foi banido, eu costumo jogar com 45 cartas nesse deck, justamente por conta da engine dele ser muito grande. Eu acabei optando por trazer essa trapzinha aqui, que vocês já vão entender. Ela tem o efeito de se invocar, e quando o oponente invoca algum monstro, e eu posso estar tributando ela para estar negando a summon. É uma cartinha bem boa, mas vocês vão entender logo o porquê que eu acabo utilizando ela. E aqui, essas são as cartas de main deck. Eu vou estar mostrando para vocês agora um pouco do meu extra deck. Vocês vendo meu extra deck, vocês vão entender um pouco mais o porquê que no meu main deck ser desse jeito. Um dragão golpeador. Dragão golpeador, ele te ajuda, quando você abre com os dragões de nível 4, ele te ajuda a iniciar os combos. Tu invoca um, faz link com ele, no caso utilizando o golpeador, e já invoca outro. Isso é óbvio, um pouco óbvio. Cross Ship. Cross Ship te ajuda muito a fazer os combos. Silhouette Rabbit, aquela trap ali. Como o Silhouette Rabbit ele é bem genérico, eu acabo utilizando 2 monstros de efeito apenas para poder fazer ele. E ele é o que busca aquela trap. É uma carta bem boa, ela me ajuda porque eu preciso mandar o Thunder Dragon do campo para o cemitério para poder trigar seus efeitos. Então o Silhouette Rabbit acaba ajudando, além dele gerar mais uma interação no campo. Vou estar utilizando também esse combinho aqui, de SP e IP Mascarena. A IP ela é bem versátil, porque eu consigo utilizar até mesmo a ficha gerada pelo Homem Bateria para fazer ela. Então, muitos dos meus links eles pedem monstros de efeito, e então a IP Mascarena me ajuda a usar uma ficha, que é um monstro que não tem efeito. E a SP, a SP ela é uma carta que me ajuda a fugir de certas coisas e também interage bem com o oponente. Além de, no turno do oponente, se eu faço ela utilizando a IP na vez do cara, eu posso acabar banindo algo que venha a ser útil do cara. Isso ajuda bastante em muitos duelos. Tá aqui esse combinho. O nosso selo hierático. Cara, essa carta aqui, antigamente, hoje nem tanto, mas ele ajuda bastante, ele ajuda a fazer o deck girar. Mas antigamente só essa carta aqui ganhava jogo. É uma carta muito forte. Tu faz ele utilizando 2 dragões, que para esse deck não é muito difícil. E aqui eu tenho uma carta que me ajuda, nem sempre eu vou estar utilizando ela, mas quando eu preciso dela, ela acaba salvando muito. A Deusa do Submundo, quando o oponente tá com um monstro que não pode ser alvo, cara, isso aqui já me ajudou a lidar com Dragoon. Aqui, principalmente na local, aparece muito deck que joga com Dragoon ou monstros que não podem ser alvo, então ela acaba ajudando muito a lidar com esses problemas. Porque, cara, é uma carta insana, tu usa o bicho do cara pra fazer link. Às vezes até tu comba MP Mascarena com ela, tu faz bastante coisa. E aqui, os principais bosses do deck, 3 Colossos. Sim, eu utilizo 3 porque como eles estão a 3 e o deck é de Thunder Dragon, cara, 3 Colossos é indispensável. Fora que às vezes você acaba fazendo um Colossus, depois tu usa ele para fazer um Titã, trigando efeito de outro Thunder da mão. Então você ter acesso a mais de 2 Colossos acaba sendo útil, porque um acaba sendo peça de combo para fazer o Titã, e às vezes tu já consegue invocar o outro no campo. Então, cara, Colossus é realmente a carta mais forte do seu extra deck.
eu tenho 2 titãs. Eu utilizo 2 porque muitas vezes eu acabo perdendo um, porque nem sempre eu vou estar fazendo ele, mas às vezes quando o duelo se prolonga muito eu acabo gastando um e eu acabo precisando do outro, então eu acabo utilizando 3 titãs. Fora que a Thunder Dragon Fusion me ajuda a reciclar coisas do cemitério, então, e como ela é reciclável através da engine do deck, eu acabo utilizando 2 dele. E aqui estão os meus Exceed, são os únicos 3 que eu utilizo. Esse cara, geralmente, eu gosto de fazer ele antes de tudo, antes de eu começar a combate de Thunder Dragon, porque o Thunder é um deck que ele é muito vulnerável para Nibiru. Então, eu fazendo esse cara já de início, já me protege de eu estar tomando um Nibiru ou algo do tipo. Esse outro camarada aqui, geralmente eu faço ele depois de eu fazer esse cara, só que ele é pouco utilizado, ele não é tão utilizado, porque é uma carta que é mais situacional. Mas quando dá para fazer ele, passar com esses 2 caras juntos é muito bom. E geralmente essa daqui é que eu acabo fazendo a Vampiro Zumbi depois desse camarada. Por quê? Às vezes a minha mão ela não vem com um Thunder ou eu não consigo mandar certos monstros Thunder Dragon pro cemitério. Então, se eu abro de Horus e eu tô sem Thunder Dragon na mão para eu poder descartar com os Horus e tudo mais, eu acabo fazendo essa cartinha para ela poder milar cartas do topo do deck e apostar um pouco na sorte, né, de vir um Thunder Dragon ou alguma carta, uma causa espacial que me ajude a buscar a estar acessando os Thunder Dragon para fazer o Colossus. O Colossus, ele acaba sendo a tua principal forma de impedir que o oponente jogue. Ele é praticamente um Draw Lockbird com pernas, porque é um bicho forte, ele é grande, 2.600 de ataque. É um ataque considerado... não é tão alto, mas é um ataque respeitável. E ele tem aquele efeito de... quando ele fosse destruído por efeito, eu posso banir um Thunder do cemitério para ele não ser... seja em batalha ou por efeito, e isso não é uma vez por turno, então, cara, é um monstro bem forte. É um monstro bem forte, me ajuda a interagir e tudo mais. Me ajuda a segurar o jogo para no próximo turno eu conseguir matar o oponente. O Thunder Dragon é um deck que, cara, ele... no Yu-Gi-Oh! Atual ele tá um pouco ultrapassado. Ele acaba sendo um deck bem for fun, mas o Colossus ainda assim é uma carta muito respeitável. Onde só do Colossus estar em campo ele já para muitos e muitos decks que você vê por aí. Eu vou estar mostrando para vocês um combinho simples de 2 cartas aqui. É um combo bem razoável. Você tendo essas 2 cartas, você acaba fazendo muita coisa. É um combo bem simples de Lubellion e Homem Bateria. Você tendo essas 2 cartas, vamos lá. Normal Summon do Homem Bateria, efeito dele. No efeito dele eu vou estar mandando um Thunder do deck para o cemitério. Estarei mandando o Rugido. Efeito do Lubellion na minha mão. Eu vou estar descartando ele. Descarto esse camarada e vou estar adicionando o Bichal. Normalmente eu costumo trazer para minha mão o Magna, porque, cara, o Magna ele vai buscar outro Bichal, no turno do oponente eu vou poder utilizar esse outro Bichal, então o Magna é um dos monstros mais fortes que eles puderam trazer. E, cara, que era muito bom quando dava para utilizar 3 desse cara. Mas hoje em dia, como ele está limitado, é uma carta, ainda assim é uma carta imprescindível, muito forte. Vou estar utilizando o efeito do Magna. Vou estar banindo o Rugido para invocar o Magna. Vou estar dando Chain 1, Chain 2, porque o Magna, por mais que ele vá buscar outro
outro dragão na end phase, eu quero que esse efeito aqui passe. É o efeito que eu vou estar invocando um Thunder do deck. E eu vou estar sempre querendo trazer o Negro Dragão. Ah, mas por que ele? Cara, ele é a carta que busca outras para sua mão. Você vai precisar ativar efeitos de Thunder da mão para você meio que roubar na mecânica com um Thunder Colossus. Aí é um pouco situacional agora. Por exemplo, se eu tivesse esse camarada aqui na mão, eu iria fazer outra coisa. Eu não iria fazer esse tipo de jogada. Mas como eu estou mostrando para vocês um combo de 2 cartas, eu vou estar fazendo uma jogada simples. Como eu invoquei o Thunder Dragon por invocação especial, esse aqui eu vou estar fazendo uma ficha. Vamos colocar... Cadê? Vamos botar essa carta aqui como se fosse uma ficha. Vou estar utilizando uma ficha. Nisso, eu vou estar utilizando tanto o Thunder Negro Dragão quanto o Homem Bateria para fazer um Link Summon. Vou estar fazendo aqui o Cross Ship. Cara, o Cross Ship te ajuda a fazer muita coisa. Vou estar trazendo aqui o Cross Ship e vai estar trigando o efeito do Negro Dragão. Quando ele cai no cemitério, eu vou estar buscando outro Thunder Dragon, outra carta Thunder, no caso, Thunder Dragon do deck para mão. Aqui, dependendo da sua mão, cara, a maioria das vezes eu vou estar trazendo Águia, mas vai ter certas situações que você vai poder buscar a fusão do Dragão Trovão, que também não é uma opção ruim. Mas para esse combo aqui eu vou estar trazendo o Águia, Dragão do Trovão. Ele na minha mão, eu vou utilizar o efeito dele, de descartar ele, e tá invocando um Thunder banido. Eu poderia invocar o Negro Dragão daqui do cemitério, só que eu vou preferir reciclar aquele camarada ali, porque às vezes eu vou precisar banir um Thunder e esse cara aqui acaba banindo no turno do oponente e acaba gerando mais recurso. Então eu vou estar invocando ele por invocação especial. Como eu ativei o efeito de um Thunder da minha mão nesse turno, eu posso fazer invocação de um Thunder Dragon Colossus utilizando um Thunder do campo, apenas enviando ele do campo para o cemitério. Eu vou estar enviando esse cara do campo para o grave e vou estar utilizando o efeito do... Não é bem um efeito, é uma condição de invocação. Ele não ativa. Ele simplesmente oferece um dragão de nível 6 ou mais, no caso o Magna. Vou estar tributando o Magna e trazendo o Lubellion para o campo. Efeito do Lubellion no campo. Ele vai estar trazendo a Marcado Reconquistado, que, cara, essa carta te ajuda a reciclar os Thunder, te ajuda a reciclar bastante coisa. E aqui eu coloquei um Colossus no campo, é um combo de 2 cartas, é um combo simples de 2 cartas. Aí eu tenho algumas opções. Claro, eu esqueci de ativar o efeito do Dragão do Trovão, do Cross Ship. Como eu fiz ele invocando na seta do Cross Ship, o Cross Ship pode reviver um dragão, um monstro de nível 4 do cemitério. Então vou estar trazendo um Homem Bateria. Agora sim, eu tenho uma ficha, tenho mais 3 monstros, eu posso fazer outros links que podem me ajudar. No caso, o que eu gosto de fazer, né? Eu dou prioridade para tentar fazer isso. Como eu tenho uma ficha, eu posso utilizar a ficha mais o Cross Ship. Mando a ficha e o Cross Ship para o cemitério, faço a IP Mascarena. E com esses dois monstros de efeito, eu posso fazer o Silhouette Rabbit. Que aí, ele no campo, quando eu invoco ele,
ele busca para mim uma trap que tenha o efeito de se invocar com um monstro. Então eu vou estar trazendo a estátua angelical. Essa é a jogada que eu falei que utiliza o Silhouette Rabbit. Então, cara, esse é um combo simples de 2 cartas. No turno, fora o bicho que eu vou buscar no final do turno. Eu posso estar buscando tanto aqui o Baldrake quanto o Druzurme. Nesse caso eu vou estar buscando o Druzurme só para simular. E no turno do oponente tem muita coisa para fazer. Nesse combinho de 2 cartas, tá, eu tenho o Druzurme para ativar. Tem o efeito da Marcado Reconquistado, que eu posso invocar o Magna do cemitério quando o cara fizer a summon de mais um monstro. Digamos que ele invocou um monstro, eu ativo o efeito dela, vou estar trazendo o Magna. O Magna vai estar buscando outro dragão no final do turno. Eu posso estar invocando o Druzurme, banindo algum monstro daqui que eu queira reciclar, ou então algum monstro do cemitério do oponente. Aqui eu posso fazer link, utilizando ou o Druzurme, ou outra carta que eu queira fugir de interação. Fora também a estátua angelical, que na draw phase do oponente eu já posso ativar. Deixo ela aqui invocada no campo, como se fosse um monstro. Quando ele fizer a summon, posso tributar ela e estar negando a summon. Se o cara estiver jogando de algum deck de spell, ou trap, ou spell contínua, é bom você ativar ela e utilizar o efeito do Rabbit, que aí quando ela é invocada, o Rabbit pode destruir uma spell ou trap do oponente. São interaçõezinhas básicas que podem te ajudar a ganhar um jogo, dependendo do deck que você enfrenta. Aqui, os alvos que eu tenho para Mascarena, eu posso tanto fazer a Little Knight, como eu disse, vou estar utilizando a IP Mascarena, ela vai estar banindo 2 cartas do oponente, uma quando ela entra e outra quando ele ativar algum efeito de monstro. Ou então, se o cara tiver algum monstro muito importante assim, que seja difícil de eu tirar, eu posso estar fazendo a Deusa do Submundo, utilizando a Mascarena e os meus monstros. Fora que, quando eu utilizo a IP, geralmente eu vou estar querendo utilizar o Druzurme no campo como matéria, para fazer a invocação Link. Que aí quando ele cai no grave, eu posso estar enviando um monstro do oponente para o cemitério. Então são várias opções que esse deck acaba gerando para mim. São muitas opções de cartas que eu acabo podendo utilizar. Esse foi um combo simples, um dos combos básicos. Fora os combos que dá para utilizar com Horus também. Às vezes você abre, sei lá, com o Dragão do Trovão, mais a Inset dos Horus. Mais a Inset. Então isso aqui te ajuda a fazer muita coisa. Tipo, tu abre com esses 2 aqui uma carta aleatória de descarte. Pode ser o Homem Bateria, ou até o Baldrake, ou isso aqui. Cartas que podem ser consideradas bricks. Tipo, isso aqui é um combo de 3 cartas, no caso. Eu vou estar utilizando o efeito dela, de descartar ela e mais uma carta da mão. No caso, vou estar descartando esses 2 para estar adicionando um sarcófago dourado. Um sarcófago do rei. E comprando uma carta. Aí a draw pode ser várias outras opções de carta e tudo mais. Sei lá, às vezes tu compra um Draw Lockbird que pode te atrapalhar ali, mas no turno do oponente é uma interação boa. E tá, eu vou ativar o sarcófago. Vou estar utilizando o efeito do Dragão do Trovão. Vou estar descartando ele para adicionar os outros 2 para minha mão. Claro, isso tudo se o cara não me deu alguma interação, mas aí acontece, faz parte do Yu-Gi-Oh! E o efeito dele eu posso estar ativando até 4 vezes, cara, por turno. Isso é muito quebrado. É uma carta meio surreal. Aqui, como eu já tenho 2 Horus no cemitério, eu vou estar utilizando só uma vez. Vou estar 2 vezes, no caso. Vou estar descartando um Dragão do Trovão.
para estar enviando um Horus do deck para o cemitério. Eu vou mandar um Horus do deck para o cemitério. Aqui, claro, nesse caso eu vou ter o draw, mas poderia ser outra carta. O cara vai começar com 5 cartas na mão ali, mas vou estar descartando o draw para mandar mais um Horus pro cemitério. E cara, daqui acaba acontecendo o combo. O camarada, se tem o sarcófago do rei ativado no campo, ele pode só invocar os Horus. Eu costumo estar invocando 2 primeiro, justamente para evitar certas interações. Invoco apenas 2, coloco o número 90 no campo. Tá aí esse camarada. Ele já me impede o oponente de eu estar tomando Nibiru, porque eu posso estar negando Nibiru com ele. Depois, feito isso, eu posso estar invocando os outros 2 e fazendo uma Vampiro Zumbi. Vocês estão vendo que essa jogada é toda sem gastar minha normal sumo. Eu ainda tô com um Dragão do Trovão na minha mão. Cara, aqui a Vampira Zumbi, ela pode detachar o material e eu vou estar milando, se não me engano, 5 cartas ou 4. Deixa eu verificar aqui que são 4 cartas do topo do deck. Ela mila não só do topo do seu deck, mas do deck do oponente. Então, dependendo do que você enfrentar, tu pode acabar ajudando o cara. Mas é muito importante tu resolver esse efeito dela. Porque tu vai, detacha o material, você vai milar 4. 1, 2, 3, 4. Pô, aqui tu faz muita coisa, cara. Com essas cartas que foram miladas aqui. Tipo, eu embaralhei aqui para vocês verem. Eu vou estar selecionando o Magna. O Magna, eu vou estar invocando ele. Eu vou estar invocando ele no campo. Ele tem o efeito de... Quando ele é invocado, eu posso estar buscando um dragão na end phase. E tem a Vampiro Zumbi. O problema é que quando ele é invocado, se não me engano, dessa forma ele passa a ser zumbi. Eu não tenho certeza. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Cadê? Ó? Exceto aqueles invocados de invocação do cemitério, você pode desassociar um material deste card. Cada duelista envia 4 cards do topo do deck para o cemitério. E depois, se qualquer monstro foi enviado para o cemitério por este efeito, você pode invocar por invocação especial um desses monstros no campo. Na verdade não, ele continua sendo dragão. Isso facilita muita coisa, porque vai trigar o efeito do Magna. Eu vou poder estar utilizando, nesse caso aqui, o Lubellion, que caiu no cemitério. Manda o Magna para o Grave e ativa diretamente do deck a Marcado Reconquistado. Cara, isso aqui te ajuda a fazer muita coisa. Aqui, dependendo da mão, como foi enviado a Trap para o cemitério, eu não poderia fazer o Silhouette Rabbit, que me ajudaria bastante. Só que como ela foi enviada para o cemitério, eu não vou estar fazendo ele. Vou estar simplesmente fazendo invocação normal do Dragão do Trovão. E como nesse turno eu ativei o efeito de um monstro Thunder na mão, eu posso só mandar ele para o cemitério e invocar um Colossus. Cara, não é o campo mais forte que esse deck pode fazer, até porque eu fiz esse combo utilizando 2 cartas, mas tá aí, tu tem uma negação de monstro. No final do turno eu vou estar buscando um dragão. Dessa vez eu não vou buscar o Druizurm, vou estar buscando o Baldrake aqui. A não ser que ele tenha... como ele caiu no cemitério, fica meio embaçado, né? Se ele tivesse no deck, eu poderia estar buscando um Baldrake. Mas nesse caso eu vou buscar um Druizurm, que é um dos bichos mais utilizados aí. Ele é bem
bem forte. E tá, é um combo simples. Vou ter uma interação, uma Floodgate, esse camarada aqui que vai me ajudar a reciclar coisas, e também vai me ajudar a dar uma summon de um Magna e tá buscando outra carta no final do turno. Eu expliquei um pouco dos combos desse deck. Vou estar falando. É um deck muito forte, é um deck opressor. O Colossus é uma carta opressora, então o principal combo desse deck é sempre tu tentar passar o campo com o Colossus. E venho aqui falar um pouco das deficiências dele. Como vocês podem ver, eu estava utilizando 45 cartas. É um deck que ele não tem muito espaço. Tu até pode colocar outras Enguines, mas é um deck que sozinho é muito difícil dele conseguir fazer um campo muito impeditivo pro oponente. O Colossus, tá, ele é uma Floodgate, mas se o cara abre de impermanência e eu tiver só um Colossus no campo, ele vai dar impermanência e vai seguir jogando, sabe? Então, por isso eu utilizo essas outras Enguines como base ali pra tá jogando com Thunder Dragon. É um deck que a principal deficiência dele é não ser um card combo. Ele depende de outras cartas na mão para poder jogar. Mas ainda assim é um deck muito divertido, cara. É um deck que marcou muita gente. O pessoal aí que jogou na época de 2019, esse deck ele fez história. Não só ele, como Sky Striker, Orkush, Salamangreat, são decks bem interessantes. E tá aí. Esse é um vídeo que eu vou estar trazendo. Posteriormente vou estar trazendo outros decks, outras deck builds. E comenta aí. Comenta quais cartas você pode utilizar. Claro, tem uma versão mais pura que tu pode utilizar do Thunder, sem esse monte de bicha ou Horus que eu utilizo. Tem gente que joga com o Millennium. Tem a versão mais pura que utiliza aquele lobo lá, o Aluf Lupine, que ele entra por normal summon e bane uma da mão e uma do deck. Então tu banir cartas, tu acaba banindo o Thunder da sua mão e do deck. Isso faz o seu deck girar. Então é um pouco disso. É um deck que por ser Light e Dark te dá uma ampla gama de cartas que pode ser utilizada, mas ainda tem a deficiência dele ser um deck antigo de não ser um card combo. E tá aí. Comenta aí o que você achou do vídeo, se você gostou, deixe seu like. Dá uma aquecida nos comentários aí, comenta outras builds, outros decks que eu posso vir eventualmente estar trazendo.